Então, aqui isso foi uma breve foto de como está em relação a desigualdades de renda, riqueza e um pouquinho menos patrimônio. Agora eu vou entrar nos temas que dizem respeito a por que essas desigualdades caíram, por que elas não caíram, como faz para ela cair. Bom, a Oxfam analisa as desigualdades desde alguns pontos de vista. O primeiro é o sistema tributário, qual que é a relação dos impostos que a gente paga e as desigualdades, o que a gente chama de gastos sociais, ou basicamente é o dinheiro que vai para a saúde, para a educação, o dinheiro que vai para assistência social, transporte, etc. Em particular, o acesso à educação em geral, então quantas pessoas conseguem terminar o ensino fundamental, o ensino médio, anos de escolaridade, etc. Discriminação, que aí aqui entra a discriminação contra mulheres no mercado de trabalho, o racismo que existe no Brasil muito forte, etc, etc, que tem impacto enquanto cada um ganha por mês, quanto cada um tem de patrimônio lá na sua conta. E mercado de trabalho, ou seja, como é que é a relação entre desemprego, inflação, etc, e desigualdades, e por fim, acesso à democracia, que é como uma sociedade que não sente confiança na democracia percebe desigualdades. Sistema tributário no Brasil, acho que existe um certo consenso de que todo mundo paga muito imposto. E, de fato, todo mundo paga muito imposto, exceto uma parte pequena dos brasileiros que pagam pouco imposto. Como a maioria percebe que paga-se muito imposto, em geral todo mundo quer que paga-se menos imposto, mas de fato o sistema tributário ele é a forma que a gente tem de sustentar o Estado. Então o Estado ele tem que ofertar serviços básicos como saúde, como educação, ele tem que garantir que pessoas não fiquem na pobreza, que não morram de fome. E esse Estado ele precisa ser bancado aqui no Brasil e em qualquer país do mundo, é assim que funciona. Em geral, o que a gente defende como organização e o que se defende em geral no mundo é um sistema justo de tributação, em que pessoas que ganham pouco pagam menos, pessoas que ganham muito pagam mais. De fato, para a sobrevivência, o ideal seria que pessoas que são pobres, que estariam aqui no primeiro decil, não pagassem muito imposto, pagassem pouco imposto. Se possível, até nenhum imposto. Como a gente viu antes, o primeiro decil tem uma renda média de menos de R$200. Só que essas pessoas são as pessoas que pagam mais imposto relativamente à sua própria renda. Por que isso? Porque a distribuição da carga no Brasil é injusta. Ela é, sobretudo, em cima de impostos chamados indiretos, os impostos que incidem sobre bens e serviços. O imposto que está embutido no refrigerante, que infelizmente a gente toma, o imposto que está embutido na gasolina, o imposto que está embutido até nos alimentos que a gente consome, nos remédios, etc. E como isso tem o mesmo preço para rico ou para pobre, o rico vai na farmácia e compra o remédio, e o pobre vai na farmácia e compra o remédio, ninguém pergunta quanto você ganha antes de dar o preço do remédio, é o mesmo preço para rico e para pobre. Só que o imposto que está embutido no remédio, ele pesa mais no bolso do mais pobre, claro. Quando você soma tudo e vê qual é o impacto geral, os 10% mais ricos no Brasil pagam bem menos impostos do que os 10% mais pobres, é isso que essa figurinha aqui está dizendo, 21% contra 32%. Um dos mecanismos que contribui para esse desequilíbrio é o fato de que o imposto de renda, né, o imposto, a tributação pode incidir sobre várias atividades e vários aspectos da vida. Aqui, nesse gráfico, eu estou mostrando a tributação sobre a renda, ou seja, aquilo que a gente ganha por mês. A tributação sobre a renda, ela é progressiva. O que significa progressiva? Ela cobra mais de quem tem mais, cobra menos de quem tem menos. A gente vê aqui, essa linhazinha do escalador, ela devia acompanhar totalmente essas pilhas de moeda aqui, fazendo uma curva ascendente,
que seguisse paralela ao aumento da renda distribuída aqui no eixo horizontal. Então, a progressividade, ela vai até a faixa dos 20 a 40 salários mínimos, mais ou menos. A partir daí, quanto maior a renda, menos imposto se paga. Essa linha calcula aquilo que a gente chama de alíquota efetiva média. O que é a alíquota efetiva? Ela é aquilo que efetivamente se paga de imposto. Por quê? Porque quando a gente fala, não, olha, aqui no Brasil, o imposto de renda tem uma alíquota nominal de 27,5%. Isso significa que, em tese, você pagaria 27,5% de imposto de toda a sua renda. Mas tem deduções, existem isenções. A classe média, por exemplo, que gasta muito com o colégio privado, com saúde privada, eles podem descontar isso do imposto de renda. Tudo isso vai reduzindo aquilo que se paga de imposto de renda efetivamente, e a gente calcula a alíquota efetiva a partir disso, né? A gente tira todas as isenções e as deduções. E aí a gente conclui que até os 20 a 40 salários mínimos, que está dentro dos 10%, aqui é a classe média alta que a gente citou no começo, imposto no Brasil. A alíquota média, ela cresce junto com a renda. Só que ela começa a cair, até o absurdo em que as pessoas que ganham 320 salários mínimos pagam uma alíquota de cerca de 3%, que é a mesma alíquota que paga quem tem algo em torno de 5 salários mínimos. E se a gente continuasse aqui entre mais super ricos, né, os dados não permitem isso, mas se a gente continuasse a refinar e a crescer o gráfico com os mais ricos ainda, essa alíquota cairia ainda mais. Então, isso aqui é uma distorção do sistema tributário e precisa ser corrigida, né? Os super ricos no Brasil pagam pouco imposto de renda.